pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio e abordaremos um assunto muito bacana com o professor Volney Meneghetti sobre novas tecnologias para a conservação de grãos. Então, Volney, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do AgroCast e estamos aqui junto com os nossos alunos de agronomia que fazem parte desse projeto, a Geisa e o Diego. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Olá, bora lá então? Vamos lá, então o professor Volney vai começar a falar desse assunto tão interessante. Panambi aqui é um centro de produção de grãos, né? Então esse é um assunto muito interessante para a gente abordar aqui, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil. Tá bem. Pois é, aquela Panambi é a capital nacional do pós-colheita, né? É um título que foi conquistado agora há pouco tempo. Então isso é bem interessante, né? É um marketing aqui para as empresas locais. Então, até para quem não conhece o tamanho, nós temos um polo metal mecânico aqui, que é o APL, né, Amador de Produtivo Local, da armazenagem de grãos, que gira em torno de 80 empresas que são fabricantes de equipamentos voltados para o pós-colheita. Quando eu falo pós-colheita, basicamente é pós-colheita de grãos, tá? Não engloba as frutas, então é pós-colheita de grãos. Então, é um grande parque industrial, né? É um grande parque industrial. E professor, assim, quais são as metodologias tradicionais que a gente tem ainda no armazenamento de grãos? Antes da gente falar das novas tecnologias, para quem não conhece. Assim, Micaela, quando foi até a proposta da nossa fala aqui, né, é sempre interessante falar do que tem de novo, né, do que tem de novidade. A gente está dando aula para meninada, todo mundo já com o celular na mão, né? Então com apps, com tecnologias. Então eu quis trazer um pouco de novidades assim. Sim. Né? Mas assim, Micaela, o que a gente tem, né? A gente tem estruturas que são obsoletas, que elas funcionam de forma totalmente manual, né? Uma estrutura arcaica, né? E a gente tem também novas tecnologias com unidades praticamente que funcionam independentes. Né? Então existe esse cenário todo na armazenagem de grãos. Né? E a gente tem também um problema que falta armazenagem de grãos. Tá? Então existem diferentes mundos na armazenagem. Tá? E o pessoal já está migrando para essas novas tecnologias em maior intensidade? Ou ainda é uma tecnologia mais onerosa, né, que há dificuldade de implementação ainda? Como que está esse cenário aí do país? Tá. Se a gente pensar, por exemplo, em automação, dependendo do tamanho da unidade armazenadora, ela comporta um investimento caro em automação. Né? Por que isso? Por causa de qualidade, né? Porque os processos eles vão andando meio por conta, tem um controle muito melhor, né? Não demanda tanto de um conhecimento, tem uma pessoa, um responsável, né? Mas as coisas funcionam, mas fluem meio sozinhas, né? E também alguns outros processos que eu vou comentar aqui, né? Que é para melhoria de qualidade. A gente está tratando de um alimento, né? Isso, entregar um produto bom. Entregar um produto bom, então a gente vamos trocar uma ideia desse assunto aí. Ótimo, professor. E além disso, para quem não entende, assim, o senhor pode explicar um pouco, desde quando o grão sai na lavoura até ele chega na unidade armazenadora e quando ele sai dessa unidade, qual é o benefício que essa unidade propõe para ele, o valor agregado? Perfeito, vamos lá. Até porque vocês mesmos, alunos da agronomia, ainda não fizeram essa disciplina, né? Vão demorar um tempinho ainda, né? Mais um ano e pouco. Tá? O pós-colheita, a gente trata isso lá depois da colheita, né? Aqui a gente está numa região do estado que tem muitas cooperativas, né? Então a cooperativa ela supre essa necessidade do produtor de ter armazenagem da propriedade. Então a cooperativa se responsabiliza em ficar com a guarda do produto do associado lá e está tudo certo. Tá? Regiões mais novas do país, ela não tem tanta força da cooperativa, né? Até porque as propriedades são gigantes, né? Então a armazenagem em nível de propriedade, né, em regiões mais novas que foram abertas há muito tempo, elas têm um número maior, né? Mas se a gente pegar armazenamento em nível de propriedade, não passa dos seus 16%. Países
países mais desenvolvidos, a gente pensa Estados Unidos, Canadá e tal, já é bem maior esse número aí, tá? É uma concepção diferente, né? É um pensamento diferente, mas assim, voltando então à tua pergunta, Geisa, colheu, processa dentro da propriedade, digamos assim, né? Ele tem que remover seus resíduos lá, tem uma vagem, tem um torrão, tem uma pedra, um parafuso, então tudo isso tem que né? Coloca isso, passa por uma etapa de limpeza, passa por uma etapa de secagem, dependendo do produto, né? A gente está muito acostumado com soja aqui, né? A soja já vem com teor de água, grande parte já vem com teor de água adequado, que é só limpar e coloca dentro de um silo, dependendo do tamanho, o silo faz um processo de remoção daquela água excedente, mas numa outra parte do estado, que a gente fala, eu sou muito da região orizícola, né? Todo arroz que é colhido, ele passa por processo de secagem, então ele é colhido com 24, 25% de teor de água e eu tenho que deixar para níveis de armazenamento que é 12 a 13%. Então tem mais uma etapa no processo ali, que é remover parte dessa água e depois vai para a conservação. Tá? Então é algo bem interessante, né? Porque a gente tem produto, a gente tem alimento disponível no mercado 365 dias por ano, mas a gente colhe 15, 20 dias. Tá? Então a conservação que eu digo é o quê? Eu colhi aqui e agora estoco. E isso vai sendo despachado no mercado durante todo o ano. Tá? Então isso acontece no arroz, acontece no feijão, acontece na soja. A soja ela é expedida para a China durante todo o ano e a gente colhe ela agora. Então, mais ou menos essa é a dinâmica. Essa é a armazenagem. O caminho, né, do grão. Garante uma segurança alimentar também, né? Perfeito. Tanto que os produtos de cesta básica, né, o governo vai lá e adquire parte desses produtos que foram colhidos, né? Então até para garantias de preço mínimo. Então esses produtos de cesta básica eles têm isso aí. Então é um estoque regulador do governo. Também. Trigo, arroz e tal. É muito comum isso aí. E o que tem de inovação hoje, então, que é o nosso tema principal, né, professor Volney? Beleza. A inovação hoje na armazenagem de grãos ela está muito linkada à automação dos processos. Tá? Eu sou de um tempo ainda que quando a gente fazia na faculdade os projetos de armazenagem era toda aquela coisa, era muito manual, né? Eu aperto um botão, eu puxo uma escotilha, eu coloco um pedaço de lenha, uma lenha lá na fornalha. Então isso mudou nos últimos 10 anos para cá. A automação entrou muito forte. Tá? Então, assim, os equipamentos, o sensoriamento e os equipamentos de automação, eles ficaram com um preço mais acessível. Né? Então, o que era um equipamento, lá, uma estrutura que era utilizada lá na indústria, ela está indo para o campo também. É interessante, né, professor, que a maioria desses equipamentos foram fabricados aqui no Brasil, né? A gente vê alguma coisa importada, mas se desenvolve muito aqui, né? Sim. Esses equipamentos, né? Sim, não, os equipamentos em si, Diego, a gente tem empresas, né, tem empresas americanas, que também estão situadas aqui tem filiais aqui no Brasil, mas se a gente for ver em nível de Brasil e América Latina, em mais, sei lá, 60, 70 países, tem muito equipamento brasileiro. Né? Mas o sensoriamento, essas tecnologias de automação, a grande parte deles é importado, né? Mas que estão por um preço, digamos, mais justo, né? E estão saindo da indústria convencional e vindo para o campo. Tá? Se vocês pegam, por exemplo, uma embaladora de leite aqui, que tem a indústria de leite que tem aqui em Carazinho, né? É uma indústria que opera 365 dias por ano. Então, qualquer aplicação de tecnologia ali, que eu consiga diminuir, aumentar a eficiência de uma máquina, ou fazer com que um funcionário consiga atender 2 máquinas ao invés de ter um para cada máquina, isso se paga de um dia para o outro. Né? Agora no campo não, a gente está falando de uma máquina que opera, quem sabe, 30 dias no ano. Então tudo que eu vou colocar de tecnologia ali, ela é difícil de fazer se pagar. Né? E por que ela se paga? Ela dá um produto de melhor qualidade, ela tem um controle, a mão de obra no campo, se na cidade a gente fala, né, a dificuldade de ter mão de obra, no campo é muito pior. Né?
O ambiente de armazenagem de grãos é um ambiente muito insalubre, ele tem muito pó, tem muito risco, né? Então, a inovação na parte da automação, ela nos ajuda muito nisso aí. E basicamente são o que? Sensores, professor? Temperatura, umidade? São sensores e a inteligência artificial ela tá linkada, se inserindo e ela ajuda a tomar decisão. Professor, o senhor viveu então essa fase mais manual, digamos assim, dessas armazenagens, e hoje a gente está vivendo esse processo de inteligência artificial basicamente em tudo que a gente tem, né? Podemos confiar na inteligência artificial cegamente na questão de controle de termometria, de tudo que tem ali que envolve o silo, ou ainda a gente precisa manter uma cautela em relação à inteligência artificial para esse silo? Bom, assim, Diego, a inteligência artificial, na realidade, ela vai fazer um cálculo, ela vai tomar uma decisão, mas, claro, por trás tem que ter sempre uma pessoa que entende disso aí, né? Alguém tem que subir lá, fazer uma amostragem, fazer ter um olhar, né? Sim. Pegar na mão, coletar amostra, esse tipo de manual nunca pode, cara. A gente tem que ter a noção, né? De interpretar, olhar para uma amostra de soja, saber o que é um grão ardido, o que é um grão fermentado, um grão amarelo, né? O amarelo até não é da soja, é de outros grãos, mas é um fermentado, por exemplo. Então, essa sensibilidade o ser humano nunca vai poder perder, né? Agora, é uma ferramenta muito interessante, o sensoriamento. Sim. Né? Por vezes, eu tinha um problema no equipamento de secagem, né? E eu tenho lá uma estrutura com 30 metros de altura, 2 ventiladores de 40 CV, e tá aí, o que está acontecendo? Eu não consigo diagnosticar. No visual, eu não consigo. Eu preciso de um manômetro lá. O que está acontecendo? Eu tenho uma obstrução em algum lugar que não está conseguindo captar o ar quente da fornalha. O que está acontecendo? Né? Diminuiu vazão, por quê? Então, isso, Diego, há 40 anos atrás, não existia. Não existia. Né? Hoje, não. Hoje, tu abre um celular, aí tu tem 3, 4 manômetros que estão acoplados no equipamento que está dizendo as pressões. Você tem informação. De boa lá. O cara da caldeira lá, da fornalha, ele fechou lá uma veneziana que não devia ter fechado, ele fez um estrangulamento. Conseguiu verificar isso aí sem estar olhando, né? E, consequentemente, o reflexo é no que a gente quer, né? No produto final. Com certeza. Então, ali tem a temperatura do grão, que vai afetar na qualidade do pão, lá no final, né? O grão tem um grão de trigo. Dependendo da temperatura que ele atingir lá no secador, eu condeno pela farinha. Sim. Tá? E isso, visualmente, eu não consigo resolver. Então, assim, eu tenho que ter parâmetros, né? Tipo, a secagem, o limite de temperatura de trabalho é esse aqui. Então, eu aviso o cidadão lá. Né? Só que é aquela coisa. Tem troca de turno, né? O cara que está lá trabalhando, ele tem um conhecimento pequeno, né? A grande maioria deles analfabetos. Então, as instruções ali, elas tem que ser muito lidar com o operacional, né? Até eu falo bastante na questão da armazenagem, né? Então, são os 3 P's, né? Pessoas, processos e produtos. Sim. Aqui a gente vai lidar bastante sobre processos. Mas quem está tocando o negócio lá são pessoas. É operacional. E nessa nossa área, assim, voltei de novo a falar, né? É uma área bem delicada, né? É uma mão de obra com baixíssimo assim, conhecimento, tanto que há mais de 10 anos, agora se encerrou a última turma que se formou sexta passada, que foi a última turma do técnico em pós-colheita. Aqui no IFAG. Aqui no IFAG. Foi o único curso, inclusive eu vim para Panambi para ministrar aula para este curso, né? Que foi o único curso do Brasil, ele foi extinto do catálogo nacional de cursos técnicos, sem ninguém consultou, né? Não nos consultou sobre isso aí, mas é um curso que como ele não foi criado em outras instituições, acabou que o MEC olhou assim, não, só tem lá em Panambi esse negócio aqui, vamos fechar. Né? Entendemos que foi por causa disso, mas que foi o quê? Criar mão de obra
que entenda de equipamentos, que entenda dos processos e que, vamos pegar uma empresa, a Tromink, vendeu uma unidade armazenadora lá para Gurupi, no Tocantins, e precisa de alguém para tocar aquele negócio. Tá? Eu já fiz lives já na época da pandemia, lembro até falando em Tocantins, ele está situado em Tocantins, um gaúcho que está lá, ele faz projetos de armazenadora lá para grandes propriedades, e ele só me disse, você tem aí quantas pessoas capacitadas para vir aqui gerenciar a unidade armazenadora? Se tu tiver 20, não tem problema, pode subir os 20. Sim. Ele tem espaço para todo mundo. Aproveitando esse gancho ali de mão de obra, de estudo, tecnologia, automação, o senhor acha que assim, no futuro, com o aumento da maior qualidade dos produtos, a maior exigência, vai aumentar também essa exigência nas unidades armazenadoras, necessitando de mais pessoal, necessitando de obra qualificada? O senhor falar um pouquinho do futuro, então, da armazenagem de grãos, assim. Tá bem. A gente vamos resgatar um pouquinho, né? Vocês conheceram, eu tenho um mentor da área, né? Que foi meu professor e o orientador de mestrado e doutorado. E ele foi uma das pessoas, o professor Moacir Elias, que foi uma das pessoas, assim, ele, o professor Ketuhara e mais alguém que o professor Moacir Elias, ele fez o mestrado na Unicamp. O Ketuhara lá de Viçosa, lá dos teus conterrâneos lá de Lavras. Mesmo. Então, assim, isso eram 2 ou 3 profissionais da armazenagem de grãos, eu estou falando, são pessoas que estão vivas ainda, né? Tem 70 e poucos anos. Então, essas pessoas, essas instituições foram fazendo os discípulos, né? Sim. Então, hoje, Geisa, a gente fala em armazenagem de grãos na URGS, a gente fala no IFAR Panambi, a gente fala no IFAR Santo Augusto, a gente fala no FSM Cachoeira do Sul, no FSM de Santa Maria. Então, a gente vai olhando e os colegas estão todos disseminados, né? É uma área que começou a ser vista, então a gente está começando a formar profissionais. Então, se você for ver na Cotripal hoje, nós temos ali uma meia dúzia de egressos nossos que estão fazendo gestão da armazenagem de grãos. Então, que tiveram aulas de armazenagem de grãos, eles não são aqueles práticos, né? Que tem eu estou há 20 anos aqui, pego a soja daqui, jogo lá, passo lá e guardo lá. A temperatura é a mínima que eu consegui fazer e tal. Não, hoje já tem os processos bem definidos. Então, é uma área que o agrônomo ele não curte muito, né? Tem agrônomos que trabalham com armazenagem de grãos. Os agrônomos são muito do campo, né? Eles gostam mais da produção vegetal do que a armazenagem em si. Mas eu tenho minha formação na engenharia agrícola. Na engenharia agrícola também é um braço forte, o processamento de grãos é um braço muito forte na engenharia agrícola. Então nós como engenheiros agrícolas, assim, a gente abraça muito essa área, né? Embora os engenheiros agrícolas gostam muito da mecanização. Hoje, até eu estava esse dia jantando com uma colega minha que é professora da engenharia agrícola de Pelotas, né? A SLC Alimentos foi lá e pegou a turma inteira da engenharia para trabalhar lá nas unidades, lá na área de manutenção de máquinas e tal. Então, assim, as áreas, elas se conversam. Se a gente pensar mais a fundo, né, Valnei, isso vai além, né? Uma questão de saúde pública, né? Porque esse alimento vai para animal, vai para humano, né? Exato. E se eu tenho, por exemplo, uma baixa qualidade, isso vai interferir numa criação animal, vai interferir na saúde do humano, né? Por meio das micotoxinas, por exemplo, né? Hoje a gente extrapola também para produtos alternativos, né? Que eu gosto bastante dessa área, para fazer experimentos, né? De tratamento de grãos também. Então, mesmo você falando que tem, né, os alunos não estão interessados, esse é o futuro também, né? Sim. De olhar para esse produto de boa qualidade, porque cada vez mais, né, vai ser um produto raro, caro, né, de se comprar, né, e de se produzir, né, também com qualidade. E a gente quer no campo, o pessoal, a gente entrega o produto na cooperativa, como você nos falou, né, professor? E dali a gente acha que acabou, né? Mas quanto de processo ainda tem da cooperativa até chegar no porto ou ficar estocado, né? Então, como
é grande essa relação ainda com a armazenagem, né, e a importância que ela tem, né? Professor, assim, a gente fala muito de tecnologias e de armazenagens em silos, né? Silos metálicos com estruturas bem imponentes. Uma dúvida que eu tenho, o silo bolsa vem na contramão dessas tecnologias? Ou a gente pode considerar o silo bolsa como um escape para você armazenar o teu grão com qualidade ou não, mas enfim, armazenar ele e não deixar exposto? A gente vê muito isso na região centro-oeste, né? Não, Armazenagem de grãos no silo. O silo bolsa, até para quem não conhece, um dia passando numa BR ali, vocês olham para o lado, lá tem é grandão, assim, branco, né? Tem grão ali dentro, é redondinho assim, e tal. E ele é uma armazenagem temporária, assim, né? Então, por incrível que pareça, a Argentina é o maior consumidor de silo bolsa do mundo, né? Acho que grande parte da produção argentina está em silo bolsa. Eles têm umas particularidades, que é a temperatura deles, que é baixa, então eles colocam lá e eles têm menos problema que a gente, né, com a questão do silo bolsa. Mas o silo bolsa é isso aí, a gente trata isso como uma armazenagem temporária, eu não tenho o que fazer e eu coloco no silo bolsa. Sim. Pronto, é um dos objetivos, né? Tanto que o silo bolsa, a partir do momento que a gente coloca ali, tu tira do silo bolsa, tu já perde tudo aquilo lá. Então, aquela estrutura que tu comprou, o plástico, as máquinas, né? Tu reaproveita de um ano para o outro, sem tranquilo, mas aquilo lá você perde todas, né? Então, assim, pensando em nível de Brasil, Rio Grande do Sul, é por questões de sufoco. Não tem onde colocar, vai para o silo bolsa. Ou particularidades, né? A gente tem aqui pertinho até, tem um armazenista ali que usa bastante silo bolsa por uma questão bem peculiar, ele por segregação. Né? O cara trabalha com forrageiras, ele tem a forrageira que ele pega do produtor A, ele tem a forrageira que ele pega do produtor B, ele tem uma forrageira A que ele pega do produtor C. Então ele tem uma gama de particularidades, então lá ele coloca um pouco dentro de cada silo bolsa. Então aí ele tem materiais específicos ali. Então ele consegue fazer uma segregação bacana, que se ele fosse fazer isso em nível de unidade armazenadora, ele teria que ter uma bateria de silos e isso ia encarecer muito o processo dele. Né? Acho que o entrave, digamos, para o próprio surgimento do silo bolsa foi o custo de uma estrutura de silo metálico ainda para... Isso, exato. E outra, né, Diego, a gente tá muito aqui no norte, então a gente tem uma realidade um pouquinho diferente, mas se a gente vai para a cultura do arroz, nós temos 70% do produtor de arroz, eles arrendam. Então ele arrenda, ele não vai ter uma unidade armazenadora no lugar que ele arrenda. Sim. Primeiro que ele não consegue nem financiar, porque a terra não é dele. Sim. Né? Então ele não vai fazer um investimento num lugar também que não é dele, mesmo tendo grana para comprar. Então também tem essas particularidades, né? Então ele consegue armazenar na propriedade lá, numa estrutura que no ano seguinte ele vai lá e recolhe tudo, coloca num caminhão e leva embora. Sim. Então, mas agora falando da qualidade do produto em si, ali não tem tecnologia nenhuma ali. Né? Sim. Você tem um grão dentro de uma bolsa. Certo. Né? E isso, o grão consome o oxigênio que tem lá dentro. Então cria uma situação bem interessante, né? Porque você cria uma atmosfera modificada e esse grão fica paralisado lá, porque ele não consegue mais respirar, ele não tem mais O2, então basicamente a curva de produção de CO2 é assim, né? E aí tá perfeito. Tem o lado bom, é esse aí. O lado ruim é o quê? Você não consegue ventilar, né? O produto úmido ali dentro, ele entra num processo de fermentação, né? A gente está começando a ficar velho, já começa a contar a história. Há 20 anos atrás eu fiz um trabalho com silo bolsa em milho, né, no Paraná, onde eu estava fazendo meu estágio. Então, um milho com altíssima umidade, foi posto para teste lá, nossa, cada vez que eu abri aquele negócio lá, era um chaminé. Então, assim, o milho se decompôs lá dentro, né? Ele entra no processo de fermentação. Né? Então, assim, um produto seco, né, num ambiente com temperatura mais razoável, né, mais baixa, e o tempo é mais curto.
Sim. Então, é uma solução, é um É remédio. um transitório. É um transitório. Sim. Tá? Outros poréns é o quê? Tivemos aqui na região, inclusive, furto. Furto. Né? Sim. Soja, R$200 a saca. Com certeza. Com qualquer caminhãozinho velho aí, né? É um valor substancial. Então, furto. Outro é roedores. Né? Então, está lá no meio do campo. Um animal vai lá e fura aquele negócio. A partir do momento que furou, perde-se todo o cuidado com aquele grão que está lá armazenado. Com certeza. Né? Na beira de cidade, aquilo lá vira alvo de bodoque. Problemas da rotina que a gente não pensa, né? Então, é uma série de problemas que também tem, né? De inconvenientes que tem, porque é um plástico, né? É um plásticozinho que tem lá. E professor Volney, para a gente finalizar, o que você acha que é o ponto primordial, não só para os alunos, né, mas para os produtores que estão nos ouvindo? Qual que é o próximo passo da armazenagem de grãos, né? O que a gente tem que focar? Qual que é o ponto principal aí que você quer deixar de mensagem final? Também. Assim, ó, eu acho que um dos pontos principais, né, é instigar o aluno, que existe, né? O Diego comentou, ele não vai para a cooperativa e não acaba ali. Então, tanto que o curso de agronomia do IFAR Campus Panambi, ele tem componentes curriculares que são voltados especificamente à armazenagem de grãos. Isso. Né? E são poucas universidades de curso de agronomia no país que tratam sobre isso. A gente está falando de Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Pelotas, né? Algumas outras universidades estão trazendo esse assunto com disciplinas optativas, né? E nós temos essa disciplina já na matriz curricular. Integralizado. Então ali a gente já desperta o interesse. Né? Pô, que coisa legal! A gente está tratando sobre alimento, tem tecnologias, tem ozonização, tem sensoriamento de CO2 para ligar e desligar o ventilador. Sim. Né? O que tem ali por trás? Hoje de manhã conversando com um colega nosso, né? Que ele gosta dessa área de pragas e grãos armazenados, né? O quanto tem de resíduo de agrotóxico ali. É um campo muito vasto que precisa ser tratado. Né? Aproveitando a oportunidade, eu queria que você convidasse o público externo para fazer o curso aqui de agronomia conosco, né? Mostrar a importância desse curso para o Brasil e para a nossa região aqui de Panambi. Tá bem. Eu convido a todos a vir aqui cursar a nossa agronomia jovem, começou ano passado, né? O Diego e a Giza são da primeira turma de agronomia aqui do IFAR Campus Panambi. É um curso assim, voltado à nossa realidade aqui, né? A região noroeste aqui do estado, e também a gente vai pincelar bastante a questão não só do pós-colheita, né, mas da produção de grandes culturas e também na produção de sementes, né, que foi tratado aqui no último Agrocast, né? Então tá tudo linkado. Nosso APL de sementes é aqui do lado, a 10 km daqui. Então é uma região muito forte, muito empreendedora, né? E um curso que ele tem a cara aqui da cidade, né, que foi uma demanda que a cooperativa nos trouxe aquela vez, né, de fixação do profissional no campo, do jovem no campo. Né? A Geisa é um exemplo disso. Né? A Geisa mora na casa dela, ela tem as atividades dela. Sim. E ela vem aqui estudar no turno da manhã e à tarde ela está disponível então para fazer o que ela achar, outras atividades e assim nós temos outros exemplos na turma. Sim. Então isso foi pensado em diferentes, né, realizado em diferentes mãos e eu acredito que está dando certo. E como é importante profissionalizar quem fica no campo, né, professor? Exato. A gente hoje vê que o curso de agronomia ele seria quase um requisito, né, básico já para alguém que fique no campo, tem que entender o que está fazendo lá. Né? Exatamente. Ganho conhecimento, né? Perfeito. Como filha de produtor rural, já aproveitando o gancho falando que é sim muito necessário a gente ter uma formação no campo. A gente, como o Diego falou, não consegue mais ter noção das coisas, a gente não tem uma formação e estar numa instituição como o IFAR é muito boa. Queria destacar também que a agronomia proporcionou grandes projetos como o Agrocast, que a gente está aqui. Então, se você quer, procura também
projetos de extensão, iniciação científica, é uma grande oportunidade também. E acho muito importante isso para quem mora no campo também, pois abre muitas portas. Até de parceria, network, é fundamental. Pessoal, então a gente fica por aqui. Vamos agradecer o professor Volney como nosso palestrante e expertise aí, né, no armazenamento de grãos. E para te agradecer, professor Volney, a gente quer te dar uma lembrancinha aqui, que é a cara do nosso Agrocast. Olha, obrigado. É a nossa caneca do Agrocast. E até o próximo episódio, pessoal. Até mais. Até. Tchau, tchau.